Pai do Senhor, irmãos, Deus é fiel, o diabo não presta para nada. Estamos aqui com um vídeo, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Eu falo e sempre farei. Esse canal, toda honra e toda glória é para o Senhor Jesus. Deus fiel da minha vida. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por mais um dia, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua compaixão, de estar aqui, Senhor, para fazer mais um vídeo, para a honra e glória do teu nome. Deus, dá, Senhor, e toca, Senhor, também nos corações, Senhor, dessas pessoas que vão ver esse vídeo. Essas pessoas, Senhor, que deixaram de ler a tua palavra. Essas pessoas, Senhor, que a qual, Senhor, não segue, Senhor, mais, Senhor, a tua vontade, não anda mais na tua vontade. Deus, porque a tua palavra, Senhor, é uma bússola, Senhor, a qual, Senhor, o homem, Senhor, se ele deixar, Senhor, esta bússola de lado, Senhor, ele estará, Senhor, saindo da tua presença, Senhor. Porque, Senhor, aquele, Senhor, que anda com a tua palavra, anda com a bússola. Aquele, Senhor, que medita a tua palavra, conhece a ti e teme a ti e serve a ti em espírito e em verdade. Eu quero, Senhor, te agradecer. Eu quero te entregar cada um que vão ver esse vídeo. Guarda a família, a casa, todos aqueles, Senhor, que está, Senhor, desempregado, abre porta. Faz a tua vontade na vida de cada um. É o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço. Senhor, também eu quero te pedir, Senhor. Senhor, eu vou meditar a tua palavra. Eu vou, Senhor, entregar, Senhor, um pouco da tua palavra para aquele, Senhor, com o qual, Senhor, há muito tempo não lê a tua palavra. Aqueles também que não conhecem. Aqueles também, Senhor, que pega, Senhor, a bússola, anda com a bússola, Senhor, mas não sabe, Senhor, o que é, Senhor, o significado, Senhor, que está, Senhor, na bússola. Faz a tua vontade. Usa a mim, Senhor, que eu seja, Senhor, um canal de bênção para cada um, Senhor, daqueles que vão ver esse vídeo. Cada um, Senhor, aonde que estiver, no leito, debaixo de um viaduto, dentro de uma prisão, aonde que estiver, moribundo, aonde que for, Senhor. Faz a tua vontade e levanta essas pessoas. Quando ler esse vídeo, Senhor, que não seja eu, mas que seja o teu Espírito Santo, que vai, Senhor, plantar uma semente no coração de cada um. E ele vai entender e vai conhecer que só tu és Deus. Faz a tua vontade. Me usa. Em teu santo nome eu te peço e já te agradeço. Amém. Mais uma vez, irmão, a paz do Senhor. Nesse vídeo eu venho falar do livro de Daniel. Bastante conhecido essa passagem para quem já leu, para quem conhece também. Por isso que eu falo que é bastante conhecido essa passagem de Daniel. O capítulo de Daniel que eu vou ler é o capítulo 6. O título diz Daniel na cova dos leões. Vamos ler. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino assento e 20 presidente que estivesse sobre todo o reino, e sobre ele 3 príncipes, dos quais Daniel era um, ao quais este presidente dessem conta
para que o rei não sofresse dano. Então, o nome de Daniel se distinguiu destes príncipes e pôs-se presidente, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não o podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurar encontrar nele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram: assim o rei Dario vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomarás conselhos a fim de estabelecer um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos merdos e dos pesar, que se não pode revogar. Por esta causa o rei Dario assinou essa escritura e o dito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, orou. Havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, entre vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram junto e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram no rei: no
obedecestes ao mandamento real, porventura não há sinetes, e é dito pelo qual todo o homem que fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões. Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medros e dos pesos e dos pesar, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei, o negócio ficou muito penalizado e a favor de Daniel. Propôs dentro do seu coração livrar-o, e até ao pôr do sol trabalhou por o salvar. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos metros e dos pesar, que nenhum edito ou ordenação que o rei determinar se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falou o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. E foi trazido uma pedra e foi posta sobre a cova, sobre a boca da cova, e o rei Assuero, com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falou o rei, disse: Daniel, servo do Deus vivo, de certo ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha pedido livramento dos leões. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. Meu Deus ouviu o meu Deus, o seu anjo, ou fechou a boca dos leões,
para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei. Não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinha acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões. E eles e seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinha chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhe esmiagaram todos os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gentes de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada da minha parte. E feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meio do reino dos homens temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanece, e o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até ao fim. E ele livrou o servo e espera sinais e maravilhas, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reino de Dario e no reinado de Ciro, o pesar. Irmão, essa passagem aqui de Daniel é bastante maravilhosa, cheia de bênção, muito boa mesmo. Aonde que eu quero chegar com essa passagem? Essa passagem eu quero assim colocar um pouco dessa passagem aos dias de hoje, porque aos dias de hoje, quantos se levanta contra os servos de Deus? São muitos os que se levantam contra os servos de Deus. São muitos mesmo. Mas uma coisa eu vou falar: só se levanta para cair. Deus permite que se levanta. Deus permite a qual falam palavras que não convêm, mentem,
dizem coisas que a gente não fala, que você não fala. Mas isso também é permissão de Deus. Porque cada vez mais que jogam pedra em mim e em você, cada vez mais você vai se fortalecer espiritualmente. E cada vez mais Deus vai te abençoar. E cada vez mais você vai subir um degrau. Porque Deus permite. Essa passagem aqui de Daniel. Daniel, ele servia ao rei. Ele serviu ao rei. Ele andava em sinceridade. Ele andava fazendo tudo a qual era de agrado ao rei. Daniel não roubava. Daniel não mentia. Daniel não fazia nada. Então o que acontece? O rei achou graça nele. O rei gostou dele. Então o rei falou assim: então eu vou constituir homens para ser príncipe. Daniel era governador. Então eu vou constituir Daniel para ser príncipe, para mandar em tudo. E então o que aqueles homens fizeram? Não, Daniel não. Daniel não. Esse não vai não. Porque Daniel tinha sinceridade no seu coração. Daniel serve a Deus em espírito e em verdade. Daniel não pregava a palavra de Deus e depois, há 20 a 30 minutos atrás, estava falando palavrão, cobiçando mulher alheia, zombando do Espírito Santo do Senhor. Daniel não fazia isso. Daniel não roubava as coisas do rei. Daniel andava com sinceridade diante de Deus e diante do rei. E então, o que acontece? Esses homens buscam ocasião contra Daniel. Buscam em todas as brechas de Daniel, em todos os locais que fala, no seu trabalho, em tudo, busca ocasião para derrubar Daniel, para tirar Daniel, o rei desistir, para não instituir Daniel como rei, como príncipe. E eles não acharam nem sequer um defeito em Daniel. Então o que eles fizeram? Não tem como, a gente não vai achar nada em Daniel. Daniel é perfeito. Então o que eles pensaram? A gente vai pegar e colocar um decreto para que, quando ele estiver adorando ao Deus dele, aí a gente pega e acha ocasião nele. E então foram ao rei e fizeram com que o rei fizesse um decreto. Durante 30 dias não adorasse nenhum Deus. Mas aí eles iam achar. Porque Daniel, 3 vezes ao dia, orava ao Senhor. Quantas vezes você ora por dia? Deixa eu te falar. Lembra bem, quantas vezes na madrugada você orou? Você ora? Quantas vezes? Quantos minutos? Quantas vezes não? Quantos minutos você ora? Antes de dormir? Antes de deitar na sua cama? Antes de dar boa noite para sua esposa, boa noite para seus filhos? Quantas vezes? Fala para mim, quantas vezes você... Quantas vezes não? Quantos minutos você faz isso?
Daniel 3 vezes ao dia orava ao Senhor Jesus. 3 vezes ao dia. E então o rei assinou esse decreto, mas eles foram como lobos. Eles foram como peçonhentos. Eles sabiam que o rei ia assinar isso. Então o rei assinou esse decreto. Durante 30 dias, nenhum homem, nem mulher, não vai adorar, não vai fazer nenhuma petição diante de nenhum Deus, antes de primeiro ir ao rei Dario. Então o rei Dario assinou isso. E então quando o rei Dario assinou isso, ele sabia que isso não podia ser revogado. Porque depois que o rei tinha assinado, com o seu anel, acabou. Porque isso ali não podia voltar atrás. O rei não podia fazer nada. E então, o que eles fizeram? Eles foram direto a Daniel. Eles sabiam que eles iam achar ocasião a Daniel. Eles iam achar culpa em Daniel. Porque Daniel serviu o Senhor em espírito em verdade. E então eles chegaram lá. E acharam Daniel orando dentro do seu quarto, porque a janela era aberta. Tinha janelas abertas. Daniel estava ali orando. Como todas as vezes que ele fazia. E então eles foram ao rei. Contaram ao rei: rei, não é verdade que isso foi assinado, essa petição, e não pode ser revogada? E o rei: é verdade. É verdade que durante 30 dias nenhum homem não pode adorar nenhum Deus, nem fazer nenhuma petição. É verdade. Então por que Daniel te desobedeceu? O rei Dario, nessas horas, ele não sabia nem o que falar. Então deram tempo para o rei Dario pensar. Ele buscou a ocasião de todos os locais para dar livramento a Daniel, porque sabia que Daniel era um servo de Deus, homem temente, e fazia a vontade do rei, andava em sinceridade com o rei. Então ele buscou tudo para acabar com esse decreto, para não colocar Daniel nas covas dos leões. E então eles foram lá de novo: rei. Então o rei mandou buscar Daniel. E jogou Daniel na cova dos leões. E quando ele jogou, o rei Dario falou: Daniel, o teu Deus que tu serve, ele há de te dar livramento. Então o rei selou a porta, colocou a pedra e selou com o anel. Ali estava Daniel e os leões. Mas mal ele sabia que o Deus de Daniel ia dar livramento para ele. E então o rei, o que o rei fez? O rei, ele não fez festa, ele não fez nada, porque ele gostava muito de Daniel. Ele achou sinceridade no coração dele. Ele foi direto para o palácio, jejuou. Ele não comeu nada. Então chegou, amanheceu o dia, pela manhã, o rei Dario, a primeira coisa que ele fez foi direto à cova dos leões. E ele, com tristeza: Daniel, teu Deus há de ter te dado o livramento. Daniel falou: vive o rei Dario. O rei Dario então se alegrou. Então o que ele fez? Daniel saiu. No momento que Daniel estava lá dentro, os anjos tinham fechado a boca do leão. E então os leões não comeu Daniel. Então ficou com fome a noite toda.
Eles nem sequer tocaram no fio de cabelo de Daniel. Porque os anjos do Senhor não permitiram. E então ele saiu. Quando ele saiu, o rei Dario, agora traz esses que levantaram falso testemunho contra Daniel. Jogou todos, família, filho, tudo. Eu sei que muitos têm se levantado contra você. Eu sei que muitas picuinha, falatório, pedras, muitos têm se levantado contra você. Por quê? Porque o seu coração é sincero. Porque você é uma pessoa que teme a Deus. Mas eu quero falar para você meditar nesse texto e para você entender que quando Deus coloca eu ou você em uma prova, Ele vai te dar escape. Não adianta. Deus vai te dar escape. Valdemar, mas são muitas calúnias. Deus vai te dar escape.